Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém. Alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Bem-aventurado aqueles quando o seu Senhor vier os apanhar, fazendo a sua perfeita e agradável vontade. Assim como ele disse, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele, sendo a própria verdade, diz para que nós compreendêssemos que é necessário renunciar à natureza humana e reivindicar a natureza divina, aqueles que perseveram segundo aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos sustentado, aquele que nos ensina, que muitos, quando na verdade o noivo lhes fosse retirado, então jejuariam. Mas aqueles que estão com o noivo tampouco podem jejuar, mas antes são saciados do pão da vida, a fim de ter antes fome e sede de justiça. Aleluia! A comida e a bebida do Pai, aquele que fez, e assim como através do seu Espírito nos mantém com a mesma sede e vontade, a fome da justiça, a sua justiça que é derramada sobre a terra como um forte aguaceiro, aonde a palavra diz que não haverá necessidade de ensinar quem é o Senhor, porque ele é fiel e verdadeiro, aonde todo aquele que permanece segundo aprendendo dele, a palavra diz que aquele que conhece a sua verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque ele é aquele que a sua verdade liberta, a sua verdade cura, sua verdade restaura, a sua verdade é um escudo, é um broquel, aonde estamos sempre buscando a sua justiça, o seu reino. Sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é a estrela da manhã, ele é o Shalom, para aqueles que alcançarem o repouso nas regiões celestiais, por meio daquele que nos ensina através do seu Espírito a perseverar dia após dia, de trabalhando sempre incansavelmente, sem cessar. Se tiver de gloriar, antes gloriando sempre nas fraquezas, porque é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa e nos mantém firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, que nos ajuda, que nos fortalece. Por isso, sejais firmes e constantes no Senhor. Alegrai-vos com o nome escrito no livro da vida, embora ele nos conceda, nos outorga do seu poder e autoridade para combater um bom combate. Lembrai-vos quando aqueles que se alegravam que até os demônios sujeitam em seu nome, e ele lhes diz que via como um raio que cai, Satanás caindo como um raio que cai do céu. E assim ele disse: por isso vós alegrais, antes vos ensinarei a que deveis alegrar. Alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Aleluia, a paz que excede todo o entendimento. Todavia exultamos na salvação, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja as vacas as malhadas nos currais, todavia exultamos na salvação, o nome escrito no livro da vida. Por isso perseverai, sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos ensina, que é pela perseverança, é pela fé, é exercitando sempre as boas obras e aperfeiçoando a fé, porque aquilo que é impossível para nós, tudo é possível para Deus, tudo é possível àquele que crê. Jamais serão grandemente abalados aqueles que nele depositam a confiança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.